E aí pessoal, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Beowulf e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é bastante utilizada no Flutter e na parte de orientação a objeto. Hoje vamos falar sobre classes abstratas. Então, espero que vocês consigam entender que o exemplo que eu dei é um exemplo bem prático, na verdade, é uma coisa que provavelmente a gente conseguiria usar no dia a dia, certo? Muito fácil. E é isso, pessoal, bora lá, bora lá. E aí, pessoal, bem-vindo de volta no canal. Cara, eu fiquei pensando, cara, o fim de semana inteiro, o feriado inteiro, uma forma de explicar classes abstratas, mano. E eu acho que eu cheguei num, num conteúdo da hora pra gente poder falar aqui, cara. Como a gente tá falando sobre Clean Architecture, mano, ó, não tem como tu fazer uma arquitetura limpa sem estudar os princípios do Solid. Então, se quiser estudar os princípios do Solid, cara, vou deixar o vídeo do Davinho aqui. E, cara, olhando para os princípios do Solid, não tem como tu fazer uma arquitetura limpa sem mexer com gestão de dependência, sem saber o que é uma classe abstrata, sem saber o que é uma interface. Basicamente, sem saber orientação a objeto, não tem como tu fazer uma arquitetura limpa. É quase fato. Ah, daí tu vai dizer, ah, não, mas se eu estiver usando a linguagem funcional, eu vou conseguir. Cara, tô pensando em Flutter, tô pensando em da forma que eu sempre uso, que é sempre orientação a objeto. Então, cara, um dos princípios mais básicos da orientação de objeto são classes abstratas. O que são classes abstratas? Quando a gente pode criar uma classe concreta, ela vai ter atributos, ela vai representar alguma coisa, certo? Uma classe abstrata, ela vai ter os atributos e ela pode ter funções. Normalmente ela vai ter funções lá dentro que resolve alguma coisa, só que tu não consegue criar uma classe abstrata, tu não consegue dar um new numa classe abstrata. Ela sempre vai ter que ter alguém que implementa ela, certo? Então, eu tava pensando num exemplo aqui e vamos lá. Trazer isso pro mundo Flutter, cara. Depois eu explico de onde eu tirei essa ideia. Mas beleza, vamos criar o nosso widget primeiramente aqui, certo? Widgets. E vamos criar o nosso widget chamado objeto. Objeto. Opa. Objeto.date. Beleza. Vamos criar ele, vai ser um stl, que vai ser um stateless, e vai ser o meu objeto. A gente vai vir aqui, pá. Meio lento aqui o negócio, mano. Já vamos botar ele rodar aqui. Ah, tem erro, não dá pra rodar. Tá. Importar aqui assim, já vamos botar rodar. Enquanto ele tá rodando aqui, vamos criar uma tela de exemplo. Vamos criar uma tela de exemplo bem aqui embaixo. CTF. Aqui. Beleza, e ela vai ter aqui um scaffold, um body. Vamos colocar aqui dentro nossos children e vamos colocar o nosso objeto aqui dentro. Agora vamos dizer que esse cara aqui vai ficar aqui. Example, nossa, português bem dizido ninguém corrige, mano. Example. Beleza, então a gente rodou, a gente tem uma tela branca. Pera aí que não liguei o emulador aqui. Aqui, a gente tem uma tela branca. Beleza, vamos fazer essa tela aparecer alguma coisa ali, né? Vai ser aqui assim, vamos botar aqui um decoration, box, decoration, colors.red, e vamos botar um widget e um page. Assim. Sim. Beleza, a gente tem o nosso quadrado lá, vamos botar ele centralizado, né? Então beleza, a gente tem o nosso quadrado. Por que não centralizou, mano? Ah tá, não, mas esse cara aqui tem que centralizar. Ué, porque não centralizou? É que tem que centralizar esse cara aqui, ó. Cadê? Homepage. Meu Deus, cadê? Aqui, aqui. Nossa, tô perdido. Ah tá. Main exercise me.
Ele deixar o mínimo possível expandido. E agora a gente centraliza a nossa cola no meio da tela. Beleza. Então a gente tem o nosso objeto. Nosso objeto, basicamente, ele é um quadrado, certo? Mas e se a gente estiver criando o nosso widget, como que a gente faz para controlar atributos? Como a gente faz para fazer esse objeto ter alguma coisa, né? Porque o objeto normalmente vai usar um container aqui e vai botar tudo dentro do container, né? Só que, beleza, então a gente precisa passar esses parâmetros lá de fora, certo? Vamos botar aqui assim, final, double, vai ser widget, qualquer que tudo isso, widget, final, double, high. E vamos dizer que esse cara aqui vai ter uma cor também, né? E agora a gente vem aqui, pá. Beleza, vamos dizer que se por padrão esse cara aqui, se a gente não informar, ele vai ser 100. Beleza. Esse aqui também vai ser 100, vai ser um quadrado, e esse aqui vai ser colors.head. Vou botar a vírgula aqui para ele quebrar. Sumir com essa barrinha aqui do lado. Beleza, então a gente tem nosso objeto e a gente está vendo que tem um quadrado. Basicamente não mudou nada, né? Ah, mas a gente nem está usando os parâmetros. Peraí. Width. E vamos botar height. E vamos botar blue. Pra gente ver que a gente está usando esses caras ali, né? A gente não está usando o blue ainda. Aqui. Legal. Então, a gente está usando esses parâmetros aqui. Ah, beleza. Só que, às vezes, a gente precisa controlar isso, cara. Porque, cara, a gente está usando muito parâmetro aqui, certo? E daí, imagina que a gente precisa alterar esses caras aqui. Às vezes fica ruim de passar diversos parâmetros. Então, normalmente o que a gente faz, a gente cria uma classe para passar esses parâmetros. No nosso caso, como a gente tem um objeto, o carinha vai ser uma forma. Beleza? E a forma que vai receber esses parâmetros aqui. Vou botar aqui, vamos dizer que esse cara aqui é const. E essa forma aqui é ela que vai definir o padrão pra gente. Ou não, né? Color symbol, não, né? Ponto yellow. Mudar. E agora, em vez de a gente receber um monte de parâmetros aqui, a gente vai receber somente uma forma. Beleza? E a gente vai dizer que assim que ele vai ser forma. Se o cara... Opa. É forma? Forma. Opa. Const. Como é parâmetro passado no construtor, a gente tem que sempre ser constante. Então, beleza, a gente define constante, pá. E agora, em vez de a gente pegar o widget direto, a gente vai pegar forma.widget. E aqui também, né? Oh, legal, agora a gente está passando parâmetro, a gente pode vir aqui assim e passar uma... Vou pegar o cara certo, né? A gente pode vir aqui agora e passar uma forma, né? Que vai ser forma... vamos dizer que esse cara aqui vai ser a cor dele, eu só vou passar a cor que vai ser .red. E beleza, ele já refletiu lá, quando a gente vai ter que dizer que esse cara aqui é constante, né? Beleza, agora a gente não tem mais erros, a gente está usando, beleza, a gente está passando uma forma. Tá, mas e agora, digamos assim, se eu preciso dizer que eu quero que eu tenha uma forma que seja quadrada. Por que eu quero uma forma quadrada? Porque desse jeito aqui, eu posso vir aqui e informar um lado com 100 e um ou com 500. Pô, isso aqui é um quadrado para nós? Não, né? Mas eu quero fazer um quadrado, cara. Eu quero que ele passe sem ser... Esse cara aqui ele vai ter que ser um quadrado. Beleza, o que vai ser esse cara? Então a gente vai ter que criar uma nova forma. O que normalmente a gente faz? Cara, a gente vai vir aqui assim, ó, quadrado. Beleza? E o que a gente faz? A gente vai estender de forma. Dessa forma, a gente vai ter todos os parâmetros desse cara aqui, nesse cara aqui. Só que, do jeito que está aqui, se a gente vir aqui passar um quadrado, ó, agora não é dessa forma, porque como o quadrado ele estende de forma,
Ah, tá. O quadrado não tem um construtor constante. Pera aí. Agora ele vai aceitar. Beleza, porque aqui é constante, então todos os meus parâmetros têm que ser constantes também. Então, beleza. Agora a gente vai vir aqui olhar. Pô, beleza. Ele pegou. Agora tá passando uma forma. A gente pode dizer que essa forma aqui... colors.violet. Como é que é? Cadê? Cara, eu tô com violet na cabeça, mano. Mas não é violet a cor que eu quero, é índigo. Nossa, no vídeo passado, eu acho que é o vídeo passado, cara, eu botei na cabeça que eu tava falando de Outlined Button, mano, mas foi, acho que, no segundo vídeo que eu fiz no canal. E eu queria falar Outlined Text e não vinha, cara. Eu falei assim, caralho. Eu achei que eu tinha errado só uma vez, depois eu fui olhar na gravação e eu tinha errado um monte de vezes. Toda hora que eu ia falar, eu falava errado. Então, beleza, aqui a gente tem um quadrado, certo? Mas... Tá, beleza, mas como é que a gente vai forçar o cara quando ele passa a ser quadrado? Ele vai ser quadrado, não vai ser widget height, entendeu? Então a gente vai vir aqui, ó, e vai dizer que esse cara aqui vai receber um double, que vai ser o lado, ou side. Vai ser esse cara aqui. A gente vai dizer que, por padrão, esse cara aqui vai ser 200. E aqui no super, ó, a gente vai dizer que o widget vai ser esse e o high vai ser esse também. Então, dessa forma, a gente garante que quando o cara informar um valor para esse quadrado, ó, se ele vir aqui dizer assim, ah, beleza, eu quero que o lado dele seja 50. Ele vai pegar e vai setar os dois lados iguais. Esse cara aqui vai ser 150. Então a gente garante, a gente consegue forçar que quando eu passar um quadrado para dentro, a gente vai ter um cara que vai ser um objeto quadrado. Por quê? Porque a forma dele é quadrada e aqui eu forço ele a setar os dois lados, tanto widget quanto height, igual. Beleza? Então isso aqui é uma forma da gente estender e a gente implementar uma coisa... Não é uma coisa, é implementar de uma forma diferente. A gente consegue forçar, a gente consegue passar parâmetros aqui de um tipo e a gente consegue criar tipos diferentes desse parâmetro que vão fazer com que esse componente tenha um comportamento totalmente diferente. Então, digamos assim, beleza, outra forma comum que a gente tem é um círculo, né? Então, vamos pegar aqui assim. Círculo. Tá usando português, né? Círculo. O que é o círculo? O círculo é uma forma. Então, aqui ele tem assim, um círculo. Um círculo, ele não vai ter lado. Um círculo vai ter rádios. E da mesma forma ali assim, tu não vê um círculo torto. Normalmente quando a gente fala círculo, ele é simétrico, então a gente vai ter que dizer que a altura e o lado dele vão ser igual. Beleza, mas e como é que a gente faz para ele ficar um círculo? Pera aí, vamos criar uns exemplos aqui, pra gente não ter que ficar mudando mesmo. Vamos criar agora aqui o nosso carinha que vai ser o nosso círculo. Pera aí. Size de box. Height 50. E agora aqui a gente vai ter o cara que vai receber o círculo. E aqui, rádios. Então beleza, mas agora os dois estão igual. Vamos dizer que esse cara aqui vai ser yellow. Então beleza, então de baixo tinha que ser círculo, mas como é que eu faço para fazer um círculo no Flutter? Cara, tem duas formas de fazer um círculo no Flutter. A primeira forma é a gente passando um raio, certo? Então double radius, não é radius, é assim, border radius. E a gente vai vir aqui e vai dizer que a gente quer o border radius, service, border radius. Aqui. Ele já botou aqui dentro, nossa. E aqui vai ser igual a 999. Não, ele vai ser igual a 0, né? Porque ele não vai ter borda no início, né? Então, beleza. Então, agora a gente vai vir aqui e vai... Opa! Cadê a nossa forma? E a gente vai vir aqui no Decoration. Vai ter o carinha chamado Border Radius, que vai ser Border Radius ponto circular. E aqui dentro a gente vai passar o raio, né? Dessa forma, ponto border radius. Então aqui no nosso carinha, aqui no nosso forma, ele vai ser 0. O nosso quadrado também, porque ele não vai ter os cantos arredondados, né?
E a gente pode ter esse cara aqui, o círculo. E agora no círculo, o meu border radius vai ser 999. Porque o 99, por que eu botei 999? Porque o meu border radius ele tem que ser maior do que o meu radius. Ou tem que ser igual. Então a gente pode vir aqui e dizer que esse cara aqui, quando o cara acertar o rádio, ele vai ser sempre vai funcionar. Border radius 0. E a nossa forma, border circular, beleza, radius. Então acho que agora vai estar funcionando. Por que isso aqui não funcionou? Vamos ver. Opa, funcionou. Só não tinha salvado, né? Nossa, eu me quebrando aqui. Beleza, então agora se eu vim ali na minha tela. E agora dizer que esse cara aqui tem um raio de 10. Ó, 300. Ele sempre vai ser circular. Um círculo bonitinho. Vamos botar aqui 150. Beleza, então agora a gente já tem nossas duas formas. Tá, beleza, então agora a gente tem a nossa forma, que é o base, a gente tem o nosso quadrado, que vai fazer coisas quadradas, e a gente tem o nosso círculo, que vai fazer coisas circulares, certo? Beleza, mas o cara pode pegar e alterar esse cara aqui, mano. Não tá legal, mano. Como eu falei, a gente tem duas formas de fazer esse border radius. Esse cara aqui funcionou bem, mas a gente tem uma outra forma que a gente pode passar um shape pra cá também. Shape. É um box shape, na verdade. Box shape. E daí a gente não precisa mais desse cara aqui. A gente pode dizer que o padrão vai ser box shape. Rectangle, né? Que é o nosso quadrado, é o nosso padrão principal ali. Aqui a gente não vai precisar nada, porque ele já é rectangle, vai ser o padrão. E aqui a gente vai passar agora o nosso shape. O nosso shape vai ser box shape into circle. Beleza? E ele vai funcionar da mesma forma, só que em vez de a gente passar esse border radius, a gente não precisa mais dele, a gente vai ter um outro parâmetro chamado shape. E esse cara aqui ele vai receber o quê? Forma.shape. Beleza, a gente pode salvar aqui. Vamos recarregar aqui, vamos mudar a cor desse yellow aqui para orange. Só pra gente ver que tá mudando e realmente tá funcionando, entendeu? Então beleza, agora a gente já viu que a gente consegue fazer o nosso círculo de duas formas, usando o círculo ou o border radius. Mas cara, o ideal é que esse cara aqui não quero que ele fique passando por parâmetro, não preciso ficar passando por parâmetro as coisas. Então o que que eu faço? Eu tenho que fazer com que os filhos desse cara aqui, eles são obrigados a implementar o shape, eles são obrigados a dizer qual que é o shape deles, eu não posso informar para ele. Aí que entra a parte de uma classe abstrata, cara. Por quê? Porque a classe abstrata, ela pode fazer com que, ela pode obrigar com que os filhos implementem alguma coisa, que eles tenham uma função. Por quê? Porque quando a gente pensa na parte de orientação a objeto, quando a gente diz que uma classe é abstrata e ela estende alguém, ela obriga a ter algumas coisas. Porque... mano, como é que eu vou explicar isso? Que é a parte do... como é que é o nome? Do Lisp lá, do Solid. Se vocês viram o vídeo ali que eu botei antes, vocês devem já saber o que que é. Mas beleza, vamos dizer assim, tipo, beleza, então eu preciso fazer com que os filhos desse cara aqui obrigam, mas esse cara aqui, ele é uma classe. Quando a gente começa a trabalhar com a parte de orientação a objeto, o ideal não é a gente ter uma classe aqui assim que faz tudo, entendeu? A gente tem que ter essa classe aqui que ela obriga os outros a fazerem, mano. Por quê? Não sei. Mas beleza, vamos dizer que esse cara aqui é uma classe abstrata. E agora a gente não vai receber mais por parâmetro esse cara aqui. A gente vai dizer que esses caras aqui, todos os filhos dele, vamos jogar esse cara aqui para baixo, que ele não vai mais ser parâmetro, a gente vai dizer que todos os filhos dele tem que implementar esse cara. Então a gente vai vir aqui, get. Então a partir de agora vocês podem ver que começou a dar errado aqui embaixo. Por quê? Porque como esse cara aqui é abstrato, a gente não pode criar mais ele aqui. Então a gente vai ter que dizer uma forma inicial para esse cara. Começou por isso. E agora, esses caras aqui, eles têm que dizer, eles têm que ter essa função aqui implementada. Então a gente vai vir dar um Ctrl ponto aqui, e ele já vai ter um get. E outra coisa que vai ter que ter é override. Override, ele está dizendo que ele está sobrescrevendo uma função da classe Py. Então aqui nesse caso aqui, assim como é um quadrado, a gente vai ter que ter um box shape ponto rectangle.
E como é um círculo, em vez de a gente botar o círculo aqui dentro, a gente não vai mais passar para o parâmetro. A gente vai deixar esse cara aqui. Olha só que legal. O que isso aqui evitou? Isso aqui evitou da gente passar um shape diferente para o quadrado, digamos. Se ele pode receber um shape que não seja o que dele, entendeu? Tipo, a gente poderia vir e passar um shape de círculo para o quadrado e agora nós teríamos um quadrado redondo. Que não faz sentido algum no mundo real, entendeu? Então, dessa forma aqui, a gente tem a nossa forma, que ela diz o que os filhos dela vão ter que ter. Ela diz que o filho dela vai ter que ter widget, height e uma cor. E ela diz que os filhos delas têm que implementar um cara que seja shape. Os filhos dela vão ter que retornar, vão ter que ter uma função que retorna o shape. Agora, o nosso objeto aqui, a gente vai ter que dizer que a gente vai ter que ter uma forma. A nossa forma inicial vai ser quadrado, nesse caso. Beleza? E agora aqui, ó, tu viu que ele continuou funcionando? Por quê? Porque quando a gente usa get aqui embaixo, ele funciona igual como se fosse um atributo, certo? Em outras tecnologias, normalmente a gente teria um cara tipo assim. Aqui não seria get, seria uma função. E aqui a gente teria uma função que retornaria o nosso cara para nós, ó. Aqui. E aqui em cima a gente poderia ter esse cara aqui, ó, como uma função. Certo? Isso aqui seria interessante quando a gente tem um cálculo, alguma coisa mais complexa ali dentro, certo? Que daí isso aqui fica bem visível que ele está sendo uma função. Mas como a gente está trabalhando só para pegar um valor, cara, a gente não precisa fazer tão complexo, entendeu? Então a gente pode deixar tudo mais simples fazendo dessa forma aqui. Get. Get. Então beleza, agora a gente tem o nosso círculo e agora a gente tem o nosso quadrado. Beleza? Então a gente obrigou que o nosso objeto ele só pode ser um círculo ou um quadrado. Pô, beleza. Mas e se agora a gente quiser que ele tenha as bordas arredondadas? Pode ser que a gente tenha um retângulo, que é o que eu ia falar antes, que o retângulo ele não vai ser um quadrado, porque o quadrado a gente diz que ele vai ter que ter só um lado, e ele vai ser todos os lados iguais. O círculo vai ser um círculo, né? Vai ter um raio e também vai ter os lados iguais. E agora a gente pode criar um cara chamado retângulo. Retângulo. Ele também vai estender lá do nosso carinha de cima, né? Que vai ser da forma. E da mesma forma, quando a gente estendeu de forma, a gente vai ter que dizer o que ele é, né? Então, a gente vai dizer que o nosso shape aqui ele vai ser retângulo. Ali em cima a gente também disse que é um retângulo, mas a gente forçou que os dois lados são iguais, então ele virou um quadrado. Aqui embaixo a gente vai ter que poder dizer que ele é um retângulo. Então a gente vai poder receber por parâmetro, no nosso carinha aqui, vamos ver que é um constante, retângulo. Aqui a gente vai poder receber double width. Aqui. Cara, pera. Escreve width ali, TH, width. Tá, beleza. Agora a gente vai ter o nosso double height. Tá ali, beleza. E a gente pode passar a nossa cor também, né? Nos outros a gente não passou a cor. Ah, vamos dizer que não pode passar a cor. E a gente vai passar aqui no super. A cor, vamos dizer que esse cara aqui vai ser... para diferenciar dos outros. Vamos botar que vai ser lima. Nunca usei essa cor. Ah, não, assim a gente não é só lime. Vamos dizer que o height vai receber o height, beleza. E agora o width vai receber o width. Então agora a gente pode ir lá e criar o nosso retângulo também, né, mano? Retângulo. Vai não receber. A gente não colocou que tinha parâmetros opcionais, né? A gente botou tudo obrigatório. Nós vamos dizer que ele vai começar como sendo 100. E aqui vai ser 100. Então aqui começa com 200 e 100.
ver, parece ter uma coisa quebrando, vamos ver. Opa, beleza, agora a gente tem o nosso retângulo lá, certo? Tá. Então agora a gente consegue fazer quadrados, círculos e retângulos no nosso mesmo widget. Então a gente vai ter uma forma que ela pode ter diversas formas. E, cara, é incrível, mano. Tipo, a gente não precisa mais passar um monte de parâmetros aqui, pá, e... Sabe, começa a ficar muito poluído. Quando começa a passar muito parâmetro pra fazer uma coisa simples, cara, começa a ficar muito poluído. Então, normalmente a gente vai criar uma classe que represente os nossos parâmetros, certo? Só que como a gente começa a diversificar esses parâmetros, a gente precisa especializar eles, certo? Então a gente vai criar a nossa forma, que ela é a forma principal, e agora a gente vai ter outras formas que seriam o nosso quadrado, o círculo e o nosso retângulo. E como agora a nossa classe é abstrata, nossa forma é abstrata, a gente não consegue passar uma forma para ali, certo? Então, cara, basicamente isso é a orientação objeto. Basicamente isso é uma classe abstrata, é uma classe que tu cria ela e ela vai servir como base para outras classes mais abaixo. Ou ela vai servir como uma forma e ela vai dizer como as outras classes precisam se comportar, certo? Então o que acontece? Uma classe abstrata, ela consegue passar comportamentos. Ela não vai obrigar a passar... tipo, quando a gente vê agora sobre interface no próximo vídeo, a gente vai ver que a interface, ela só vai passar uma, como é que se diz? Um contrato. A nossa interface vai ser só um contrato. Ela vai dizer assim, cara, vocês têm que ter isso, isso, isso. Mas ela não vai ter nenhuma função ali dentro, ela não vai poder fazer nada ali dentro. Enquanto uma classe abstrata, ela pode ter funções dentro dela que já vão, como é que se diz? Que podem ser padrões, entendeu? Então, da mesma forma que a gente veio aqui e disse assim, cara, a gente tem uma forma... Ah, beleza, agora lembrei o que eu queria explicar. Beleza, a gente tem uma forma aqui, ela vai retornar um shape. Então a gente obrigou os caras lá de baixo a retornar um shape. Ah, beleza, mas eu quero dizer que minha forma padrão é quadrado. Então, porque a maioria dos caras vão ser quadrado, então eu posso vir aqui e agora, ao invés de eu pegar e dizer assim, só get esse cara, eu posso vir aqui e implementar essa função. Então aqui eu vim aqui e implementei, beleza? E, cara, o que isso vai fazer? Cara, isso aqui é o que vai diferenciar uma classe abstrata de uma interface no Flutter. Por quê? Porque a interface, ela só vai te passar... como é que... A interface, ela vai ser só um contrato, ela não vai ter nenhuma implementação de lógica dentro dela. Enquanto a abstrata, ela pode ser considerada um contrato, mas ela pode ter alguma lógica dentro dela, que nesse caso aqui assim, seria esse cara aqui. Então aqui embaixo a gente pode continuar fazendo override, a gente vai sobrescrever essa função, e aqui embaixo, como vai ser o mesmo lá de cima, então a gente não precisa dela. Então a gente já conseguiu simplificar mais aqui. Então, qualquer carinha que estender de forma, ele vai ter esse get aqui. E se alguém for diferente de retângulo, que seria o caso do nosso círculo, a gente pode fazer um override e sobrescrever aquela função lá de cima. Então no Flutter, ao invés dele pegar, quando ele for solicitar aqui esse shape aqui, ao invés dele pegar esse cara aqui, como a gente tem sobrescrito isso, ou seja, override, ele vai pegar essa função aqui, certo? Então é isso que a gente tem para hoje sobre classes abstratas, mano. E beleza, da onde que eu tirei isso, cara? Mano, se a gente olhar o próprio decoration do container, ó, pode vir aqui, a gente vai ver que ele estende de decoration, tá vendo? Aqui, ó, a gente tem um box decoration, esse cara aqui, ele é um decoration, ou seja, esse decoration aqui em cima, ele é uma classe abstrata que ele obriga quem for estender dele a implementar algumas coisas, ó, como padding. E ele, como ele é um abstrata, ele pode ter a implementação. Que nem no nosso caso lá, no nosso shape, a gente tem a implementação do shape. Aqui ele tem a implementação do padding, que vai ser 0. Aqui ele vai dizer que is complex true. Então ele vai ter regras aqui dentro dele. Por isso que ele não é uma interface, ele é uma classe abstrata. E beleza, olha só. Então a gente já usa isso aqui direto no Flutter. Então, só que a gente às vezes não para olhar o que acontece. E outra coisa engraçada também é que, cara, eu fiquei mais de um ano trabalhando com Flutter e eu achava que só existia o Box Decoration, mas na verdade existem outros caras, mano. Se tu vir aqui na documentação, ó, tu vai ver que tem
Cadê? Ah, mano. Tem o Shape Decoration. Aqui. Ó, a gente vai ter um cara chamado Shape Decoration. E o Shape Decoration, ele vai obrigar a gente a ter um shape. Um shape border, cara. Ah, olha só. Então, antes do nosso shape, ó, agora o nosso shape é um shaper border. Antes do nosso shape, ele era um box shape. Então, agora, se a gente vir aqui e dizer assim, ó, shape. Agora a gente não vai conseguir mais usar o box shape. A gente vai ter que usar um outro carinha chamado border. Então, aqui a gente vai ter um circle border. A gente setando esse cara aqui, ele vai fazer um círculo para nós. Ó, se você olhar ali, todos eles viraram um círculo. Então, o shape border, o shape decoration, é quando tu quer que ele tenha um shape. Tu quer obrigar que o cara use um shape, sabe? E, cara, tu pode fazer da mesma forma com o box decoration. O box decoration é basicamente um pau para toda obra, enquanto o shape decoration ele é específico para containers que tenham um shape. Então, como eu falei, ele é assim. Como eu estava falando, beleza? Então a gente tem o nosso quadrado, que vai ser específico para quadrados. Aqui a gente tem o círculo, que vai ser específico para círculos. E a gente tem o retângulo, que vai ser específico para retângulos. Entendeu? Então a gente começa a criar classes especialistas para fazer uma coisa, entendeu? Então a gente poderia ter regras. Isso aqui é um exemplo bem simples, né? Que é só para eu tentar exemplificar isso para vocês, baseado no que a gente trabalha com Flutter mesmo, para montar telas. A gente consegue aplicar isso na parte de repository, na parte de casos de uso, em qualquer lugar do Flutter, porque é Dart, sabe? Mas quando a gente vai trabalhar com widgets, normalmente a gente vai fazer algo parecido com isso aqui, entendeu? Cara, espero que tenha ficado bem explicado, mas quando a gente vir falar sobre interfaces, a gente vai aplicar ela na nossa camada de repositories, mano. Vamos continuar a parte de repositories lá que a gente começou há um tempo atrás. E é isso, por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Falou!